Pessoal, saudações aos nossos partners do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Espero que esteja tudo bem com vocês. Agradeço demais por estarem aqui conosco. Me chamo Fred Silveira, sou gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e tenho o privilégio de levar adiante esse projeto. Você está na quinta temporada do Meeting Online, estamos no 8º e especialíssimo capítulo da nossa série de 10 episódios, que passam pelos principais assuntos da gestão educacional, trazendo soluções e reflexões, especialmente sob a ótica de marketing e finanças. Nos reunimos mensalmente, sempre com convidados de peso do mercado educacional e queremos ter você conosco. Nosso próximo online, já bota aí na sua agenda, será no dia 9 de novembro. Se você está assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e aproveite para assistir aos episódios desta e das outras temporadas, extremamente atuais, pode ter certeza disso. Um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, às marcas de excelência do mercado educacional que estão conosco nessa quinta temporada. Princípio as Soluções Financeiras, Brandwell Inteligência e Consultoria, Young Modern and Cool Relationship, Fundacred Crédito Educacional, Actifly Martech, QHMDS Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo Tecnologia para Educação e Grupo Cobra Fix. Bom, hoje é um dia muito especial por aqui, né? Estamos reunidos para trazer conteúdo e promover conexões, sim, que é o nosso propósito, mas faremos tudo isso dando um gostinho do que será o nosso Meeting Experience BH 2023. Está chegando a hora de fazer exatos 20 dias, nos dias 25 e 26 de outubro, estaremos reunidos em Belo Horizonte, no Hudson Blue Savassi, uma experiência educacional de imersão, conexão e práticas. No webinar de hoje, sobre o tema da jornada e experiência do estudante, da permanência, a trabalhabilidade, dando sequência a algo que nós já começamos a tratar aqui no nosso webinar, a edição de maio, onde nós falamos da captação à permanência. Hoje a gente completa a jornada de experiência do estudante, falando sobre o momento em que ele vai para o mercado de trabalho, a preparação toda que precisa acontecer, e isso vai ser abordado de forma completa no nosso Meeting Experience. Teremos 5 profissionais renomados no mercado educacional que estarão conosco por lá em BH. Alexandre Mori, gerente de financiamentos do Semestre, Fernanda Verdolin, CEO e founder da Orcalove, Willy Muriel, diretor executivo da Carta Consulta, Daniele Rodrigues, vice-reitora da Unifeob e Eduardo Jeremias, CFO da Unifeob, são os nossos convidados. Eu aproveito esse espaço para deixar um abraço e as nossas orações e energias positivas do nosso querido Miro Severiano, diretor administrativo financeiro da Unifap de Ceará, que está se recuperando de um pequeno problema de saúde. Se Deus quiser, logo, logo ele estará aqui conosco e ele vai fazer parte do Meeting Experience, vai estar lá com a gente. O Miro, para quem não sabe, ele é autor de um livro chamado Evitando a Evasão, Estratégias de Retenção e Permanência, será a base de um dos nossos painéis e da sua respectiva Ilha Maker lá no Experience, junto com o Willy Muriel, que inclusive prefaciou esse livro, aí ele faz parte aí. Estou falando muito sobre o livro, primeiro porque ele faz parte do evento e daquilo que a gente vai trazer, e segundo porque ele também é um dos presentes que eu falei. Você que está assistindo no YouTube, você tem que vir para o webinar, porque só quem está aqui com a gente que tem acesso a alguns presentes e algumas vantagens, tá bom? Como se trata de uma edição especial, vamos ter um funcionamento bem específico hoje. Primeiro a gente vai dar um overview sobre o evento, bem breve, para que as pessoas possam ter um contexto, saber do que se trata, né? Falando sobre formato, programação e propósito, e a gente chama cada um dos nossos convidados para que eles façam uma breve explanação do que eles vão levar no evento, o que eles vão conversar, conectando, né, com o tema que nós propusemos para hoje. Depois a gente faz nossa tradicional interação, né, com a participação de todos vocês. A gente pede que vocês usem o chat para trazer suas perguntas, né, que deixem seus microfones mutados, para que a gente possa aí trazer o maior número de perguntas possíveis aí para o nosso contexto aqui, tá? Então, fiquem à vontade, usem o chat para perguntar e a gente vai estar aqui à disposição para trazer os questionamentos de vocês para o nosso evento. E lá no final, nosso quadro tradicional da temporada, que foi criado aqui, isso é a cara do Meeting, né? A gente criou esse quadro aqui no meio do processo, nossos 30 segundos de sabedoria. Aquele insight final que você leva para aplicar na sua instituição ou organização. Esse é
quase uma obsessão nossa aqui, fazer com que as pessoas levem algo daqui, né? A gente respeita muito tempo, sabe que hoje tem muito conteúdo, muito evento, muita coisa, então a gente sempre tenta fazer com que haja uma entrega palpável e o Experience, ele também vai um pouco desse caminho. Bom, o evento está sendo gravado, né? Posteriormente será publicado no nosso canal no YouTube. Peço que você que está aqui presente no nosso webinar já aproveite e se inscreva lá no nosso canal, no Meeting Educacional, tá bom? Dito tudo isso, vamos falar um pouquinho, né, sobre o Meeting Experience BH 2023. Queria explicar rapidamente aqui para vocês a proposta, o formato do evento, tá? Então, a ideia que está central desse evento é ofertar uma experiência educacional baseada num tripé, que tem 3 Cs: conteúdo, conexões e construções. Que cada participante leve algo palpável e aplicável para o seu dia a dia. Sejam ideias, referências, pessoas ou marcas que podem ajudar nos seus desafios e transformar a educação de dentro para fora, impulsionando cada profissional, independentemente do seu nível hierárquico, a se tornar a sua melhor versão e, consequentemente, levar a sua instituição ou organização a ser a melhor possível. Essa é a visão que nós temos, é nisso que nós acreditamos, em transformação da educação de dentro para fora, promovendo essa conexão, né? Como é que a gente vai fazer isso dentro desse evento de 2 dias, né? Ele acontece de maneira proposital, né? Numa quarta e numa quinta-feira. São 2 dias de muito trabalho, a gente aproveita ao máximo esses 2 dias, né? E a gente começa o primeiro dia, lá no dia 25, com uma imersão em conteúdo, tá? Então, a gente disponibiliza uma série de palestras, painéis e debates, a gente adota esses 3 formatos, é mais ou menos o que a gente faz por aqui no online, e tem muito desse bate-bola do online com presencial. Então, a gente construiu um storytelling que passa pelos principais desafios do contexto educacional, e muita coisa que vai ser falada foi abordada ou será abordada nos nossos webinars. Então, para dar uma ideia de que o que a gente faz aqui, nós não somos basicamente um evento educacional, nós somos um movimento educacional que traz pessoas e a gente constrói conteúdos, conexões, conhecimento de uma forma global para ajudar cada um de vocês que é profissional da educação, seja numa instituição de ensino ou numa marca que atua no mercado, tá? Então, a ideia, né, a gente, lá nesse primeiro dia, a gente vai começar falando sobre o propósito das instituições, a gente passa por uma série de assuntos e de formatos, e a gente termina antevendo o que vai acontecer no mercado em 2024, ajudando cada um a sair desse dia com ideias que serão utilizadas no segundo dia, que é o mais importante, sem o qual não se vive essa experiência de forma completa. Tá? O evento é de 2 dias, precisa viver os 2 dias, porque eles estão muito conectados, e é isso que vai entregar a experiência que a gente se propõe a fazer. Tá? E para fechar com chave de ouro, primeiro dia, depois de todo esse conteúdo, tá? O nosso happy hour, um momento de grandes conexões, é um momento para relaxar, para interagir, para refletir, sim, sobre as descobertas do dia, tudo para aprontar, né, para fazer aquele apronto operacional bacana para o segundo dia. O que acontece no segundo dia, tá? É uma jornada por ilhas maker que nós construímos. Então, os participantes, eles chegam, eles são alocados aleatoriamente em 7 times distintos e eles permanecem com cada um desses times até o final do dia, tá? Cada time passa 1 hora em cada ilha maker e cada ilha tem tema. E o trabalho em cada ilha é conduzido por técnicos, duplas ou trios, especializados nesse tema. Então, a ideia é ajudar cada participante na construção de um framework individual. E lá, no final do dia, cada participante vai ter 7 frameworks, e essa é a entrega tangível do Meeting Experience, tá? Um formato que promove aprendizado colaborativo. A ideia é que o preenchimento desses frameworks e do conhecimento, ele seja individual, porque cada um está num lugar, cada um atua de uma determinada forma, mas é óbvio que a construção coletiva, que é um dos nossos 3 Cs, elas vão ajudar a aumentar essa proposta de valor e fazer com que o seu preenchimento seja muito mais enriquecido do que se você simplesmente preencher com a sua visão, tá? Então, a ideia é que
esse aprendizado colaborativo aconteça, essa troca de experiências e a construção individual e coletiva das soluções, ampliando a capacidade de cada participante de impactar positivamente a sua área de atuação. Por quê? Porque a gente fala de todos os assuntos, então não importa se a pessoa, mas o evento eu sou profissional de marketing, e aí não importa qual é exatamente o cargo, né? Porque a gente sabe que esses desenhos são muito amplos. Eu sou um profissional de finanças, eu estou na alta direção, eu sou um profissional acadêmico, eu me envolvo com a operação da instituição. E esse é o nosso público-alvo, tá? Se você se envolve com a operação da sua instituição em alguma medida, tá? O evento é para você. Você vai levar alguma coisa tangível para ser aplicada na sua instituição, e é essa a nossa proposta de valor, é isso que a gente se propõe a entregar no Meeting Experience, né, 2023 de BH, é a nossa segunda edição, a gente rodou a primeira em Recife no ano passado, e agora a gente vai para Minas Gerais para fazer essa entrega. Bom, esse aqui foi um overview, tá? Vocês têm lá a possibilidade de entrar lá no nosso site, meetingexperience.com.br, nas nossas redes, para poder acessar uma série de informações, tá? E a gente vai estar à disposição para poder ajudar naquilo que for preciso, mas eu queria, né, chamar, então, os nossos especialistas para falar mais sobre o evento e abordando o assunto que a gente escolheu hoje, que tem a ver, de alguma forma, com todos eles que estão aqui, tá? Que é a jornada de experiência do estudante, da permanência, trabalhabilidade, como eu falei para vocês, ela conecta o assunto que nós tratamos lá no nosso webinar demais. Se você não assistiu, vai lá no YouTube e assiste, porque vale muito a pena, tá imperdível, tá? Por uma questão de educação e contexto, né, porque ela junta duas características aqui que quase que me obrigam a chamá-la em primeiro lugar. Eu queria começar esse nosso papo, né, com a nossa querida Fernanda Verdolin, que vai nos receber, né, lá em BH, junto com o Willi, são os nossos anfitriões, mas, né, como primeiras damas, a gente vai começar esse nosso papo aí com ela. A Fernanda vai estar tanto no painel quanto na ilha, que vai trazer essa ideia de olhar para o estudante na sua jornada de experiência dentro da instituição de ensino, desde o momento que ele é captado até o momento que ele vai para o mercado de trabalho. Claro que a jornada é gigantesca, a gente não vai conseguir assim, abordar minuciosamente cada ponto, mas a ideia, tanto do painel, acho que a ideia do evento é trazer os assuntos e permitir, propiciar, incentivar os insights, tá? Que vocês levem alguma coisa, alguma ideia, alguma referência que seja aplicável dentro da sua instituição de ensino ou da sua organização, tá? Fê, conta pra gente por que esse povo que está nos assistindo, quem está aqui no webinar, quem está nos assistindo no YouTube, quem vai ver isso aqui depois, por que eles devem ir para o Meeting Experience BH 2023 te assistir? Fala aí pra gente, Fê. Obrigado pela presença. Excelente, Fred. Boa tarde a todo mundo. Então, isso é fácil de responder, né, Willy? A gente vai falar, porque vocês vão comer o melhor pão de queijo da vida de vocês, porque não tem pão de queijo melhor que o pão de queijo de Minas, e vai ser muito bom. Então, a primeira resposta é, vai comer o melhor pão de queijinho. É ou não é, Willy? Coisa boa. E foi muito legal de falar sobre isso, porque isso também é parte da nossa experiência, tá? A gente vai trazer alguns pontos específicos dentro do evento que saem um pouquinho daquilo que é o evento normal, por exemplo, tem um momento do coffee break. Não, você vai chegar e você vai poder saborear um pão de queijo desde a sua chegada no evento. A experiência começa desde a chegada, que você vai poder conferir essa iguaria que só tem, não tem igual a como se faz em Minas. E é pão de queijo com doce de leite, tá, gente? Bem docinho de leite, gostoso, que a gente vai fazer questão aí de apresentar para vocês. Mas além do pão de queijo e do doce de leite, Fred, acho que a gente tem muita coisa boa para contar. Primeiro, para te agradecer aí a oportunidade, né, de compartilhar o palco com essas pessoas ilustres que eu tenho tanta admiração, né? O Willy aí, um parceirão, a gente se encontrou há uns anos atrás, e a gente, toda vez que a gente se encontra aí, horas e horas de conversa, de trocar ideias aí, porque acho que a gente tem o mesmo propósito, né, que é a mobilidade social dos estudantes. A gente acredita de fato que a educação é o principal motor aí para a transformação das pessoas, e as pessoas mudam o mundo mesmo. Então, Willy, vai ser um prazer trocar esse palco aí com vocês.
com você em específico, com o Mori também, né, parceiraço lá no Semesp, a gente fez esse ano aí 4 pesquisas, gente, semana passada a gente estava no Finesp, né, apresentando a 4ª edição da pesquisa, que foi muito interessante, os resultados, os aprendizados que nós tivemos através dessas pesquisas. Eu também vou compartilhar na apresentação um pouco desses aprendizados, né, e nós vamos falar um pouquinho da importância de ampliar o acesso à educação, né, Mori? Agora, mais do que nunca, junto da Pravaler, que eu tenho que falar muito sobre acesso e financiamento, tanto que é importante, né, gente? A educação a gente não faz só com um, né? A gente faz com todos. Então, essa visão da colaboração e do estar juntos, ela é muito importante. E o nosso querido professor, que não pôde estar aqui hoje, mas tenho certeza que vai estar junto com a gente presencialmente, o professor Miro, a quem eu admiro muito, quem eu aprendo sempre com todas as nossas trocas, né, e conversas aí. Eu fico horas e horas tanto com o Muriel, né, com o Willy, quanto com o Miro, conversando aí sobre evasão, conversando sobre por que a gente abandona, por que esses alunos abandonam o ensino superior, o que está acontecendo com essa meninada, né, com essa geração, como que a gente pode criar estratégias e pensar ações para que eles, de fato, continuem a jornada e não só finalizem ela, mas que, de fato, consigam fazer mobilidade social, né, a real transformação de vidas através da educação, que é o meu propósito de vida, né, e que acabou se transformando na Workalove. Mas, gente, enfim, vamos lá. E aí, além das pesquisas, né, que a gente vai trazer lá para vocês, a gente vai resgatar, né, alguns pontos que foram muito importantes. A gente fez uma primeira pesquisa com os potenciais alunos, então a gente começou a entender lá, antes do aluno ingressar, dentro e matricular dentro da instituição de ensino, o que eles pensam sobre o ensino superior? Quando eles pensam em fazer um ensino superior, o que vem à mente deles? Qual a principal expectativa? Quais os principais medos? Quais os principais receios desses estudantes? Né? Então, a gente ouviu muito, né, essa nova geração que a gente está relacionando aí dentro de sala de aula, mas antes dela vir matriculada, o que estava acontecendo na cabecinha deles? E aí, depois da segunda pesquisa, a gente avançou um pouquinho, foi entender, durante a jornada acadêmica, quais são os principais medos, receios, angústias, expectativas, o que acontece com o aluno calouro, o que acontece com o aluno que já está mais veterano ali para a fase concluinte, que a gente dividiu entre calouro, veterano e concluinte, e a gente conseguiu entender um pouquinho do universo, dos medos, dos receios, das angústias. Então, foi uma pesquisa super importante, interessante também para a gente entender, inclusive, a evasão de forma profunda, né? Então, o Willy vai conseguir ajudar a gente nesse bate-papo, o professor Miro também, mas a gente traz a pesquisa aí, ouvindo o estudante e as angústias deles. E aí, na terceira pesquisa, um ponto muito importante, a gente foi entender por que o ensino superior não é a principal fonte de formação do mercado de TI. Por quê, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente tem 700 mil vagas abertas de TI e a gente não é o principal formador de mão de obra, né, e de recursos aí para esse mercado de trabalho. E a gente foi entender tanto do aspecto do estudante, o que ele pensa sobre estar fazendo algum curso de tecnologia no ensino superior, quando a gente foi ouvir lá nas empresas, em quem recruta, em quem está no dia a dia, absorvendo o que a gente de fato entrega para o mercado, o que eles estavam achando? A gente de fato está preparando ou não está preparando para aquilo que eles têm hoje de desafio no mundo do trabalho? E aí a gente tem resposta, eu não vou dar spoiler, tá, Fred? Vou só falar, gente, foi muito interessante essa pesquisa, tá? E essa pesquisa dá muitos indícios, pistas para a gente do que pode acontecer não só no curso de TI, mas em outras áreas também, né? Então, quando a gente olha para o futuro do mundo do trabalho, a gente vê aí mais de 70%, 80% das atividades, as principais profissões hoje incluem médicos, advogados, professores, engenheiros, sendo substituídas por algum tipo de automação nos próximos 3 anos. Isso é assustador. Então, quando a gente olha esse número, a gente fala, opa, então o que a gente está aprendendo hoje não vai ser necessário amanhã? Talvez não. Né? Talvez a gente precise de outros tipos de competências para continuar, de fato, gerando renda, riqueza e trabalho, não só em uma carreira, mas em diversas carreiras simultaneamente, que é o principal conceito da trabalhabilidade. Então, acho que é bem interessante essa pesquisa aí, que vem trazer para a gente uma nova visão. E a gente fecha a 4ª pesquisa, né, Mori, que a gente apresentou lá no Semesp, junto com o Capelato, que é a pesquisa onde a gente descobre aí, na visão do estudante, o que seria a faculdade ideal para eles.
o que de fato eles têm de expectativa, como a gente está entregando essa jornada e como a gente pode reconstruir e ressignificar essa jornada para, de fato, atender o estudante e atender o mercado de trabalho. Né? Então, são boas provocações, reflexões muito interessantes que a gente vai trazer através dessas pesquisas aí, inclusive casos, tá, gente, de instituições de ensino aqui no Brasil, que já têm, sim, seus currículos pedagógicos de alguma forma muito mais flexibilizados aos objetivos de vida e carreira de cada estudante, e que já estão fazendo movimentos muito parecidos com esse imaginário do que seria a faculdade ideal. Então, vou trazer esse case também para compartilhar com vocês. É uma instituição de ensino aqui no Brasil que já faz, já acontece, e tem muita coisa para nos ensinar. Então, acho que, assim, bem geral, Fred, tem muita coisa para compartilhar, vocês não podem perder, vai ser imperdível. Exemplos de universidades brasileiras, universidades americanas, né, que já fazem tão bem a cultura de carreiras lá, e a gente bebe daquela fonte, como é que a gente tropicaliza isso para o mercado brasileiro. Então, vou trazer também um pouquinho dessa visão da jornada de ponta a ponta. Eu sempre falei, quando eu comecei a conversar com o Fred sobre o meeting, eu falei, Fred, uma das coisas que a gente tinha que sensibilizar os nossos gestores, mantenedores de instituições de ensino, as pessoas que estão hoje no dia a dia ligadas à educação, é que captação de alunos, na verdade, ela tem muito mais a ver com o objetivo que a gente tem final na vida do estudante do que necessariamente com ferramentas de tráfego, com Google, com anúncio, com a nossa forma de anunciar. Quanto mais a gente conseguir aumentar a nossa proposta de valor e entender o que de fato temos de diferencial, a captação ela se torna consequência desse processo. E esse case que eu vou mostrar para vocês lá no meeting presencialmente, ele fala sobre isso. Por que eles não têm dificuldade de captação? Por que eles não têm uma evasão muito pequena? A evasão ela é mínima. Por quê? Porque a proposta de valor ela está muito bem desenhada, ela está muito delineada, ela está muito bem comunicada. E quando você tem a comunicação, né, sua fala e sua ação, elas têm uma ligação, aí você gera integridade, você gera confiança nas pessoas, e aí, de fato, a gente vê os resultados. E vendo os resultados de quem sai do ensino superior e tem a sua vida transformada, você capta um aluno com um custo muito menor, né? Então, eu falo sempre que matrícula, ela é consequência de todo o nosso processo, né? E o principal objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço do processo de vendas. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, tornar supérfluo o esforço de vendas, mais a gente está conseguindo, de fato, fazer marketing na sua essência. Aí eu parafraseei, claro, Philip Kotler. Que maravilha, que maravilha. Bom, acho que, né, sim, tem algumas razões aí extremamente interessantes, né, para a gente abordar, que vão fazer as pessoas estarem conosco. E aí eu queria chamar agora, daí para uma questão, vou pedir licença aqui a Dani, né, que seria a próxima dama que eu chamaria, mas deixa eu fazer esse bate-bola aqui rapidinho, esse bate-bola mineiro aqui. Willy, assim como a Fernanda, assim como o Mori, né, a Dani que está estreando com a gente esse ano, né, no Experience, o Edu também participou, mas eles são assim, são pessoas que estiveram conosco lá no ano passado, né, e que eu fiz questão de trazer aqui novamente para a gente poder, em algumas diferenças de abordagem, claro, né, do ano passado para cá, mas trazendo uma essência que é essa conexão com o que o Meeting se propõe a fazer. Willy, obrigado pela presença. Conta para a gente também por que é que o povo tem que ir aí para a tua terra, não só para comer um pão de queijo, não só para assistir tudo isso que a Fê prometeu que vai trazer, mas o que você vai trazer aí para a gente nessa linha, nessa visão da permanência, né, evitando a evasão, que é o título do livro, né, que a gente escolheu para compor o nosso painel e a nossa ilha. Conta aí para a gente, Willy. Olha, é um pouco difícil acrescentar alguma coisa depois da fala da Fernanda, né? Ela é muito completa, principalmente quando ela indica que um caminho para a captação e a permanência é a compreensão de como a nossa proposta de valor é compreendida e como nós podemos desenvolver a nossa proposta de valor, comunicar bem a nossa proposta de valor, né? Vamos lá, não é o marketing que vai trazer aluno para a gente. O que vai trazer aluno para a gente é a conversão que ocorre ali depois de um determinado momento do funil de captação.
como dizem os próprios profissionais da área de marketing, né? O marketing gera oportunidades, gera lead, comunica, né, a nossa proposta de valor. Mas ele, por si só, não é suficiente para atrair e manter um aluno que não percebe valor na nossa proposta. Então, esse é digamos, o checkmate do processo, né? Que a gente já vem falando já há alguns anos, que a gente percebeu isso muito, com muita preocupação, muito investimento na área de marketing, não que ele não seja necessário, né? Mas, antes de tudo, eu tenho que ter um bom pão de queijo, né? Uma padaria vive de pãezinhos, né? De pães de queijo, não é isso? Então, eles têm que ser bons. Então, a nossa experiência de formação, de aprendizagem, que o aluno vivencia dentro e fora da sala de aula, nos laboratórios, nos campi universitários, precisa ser algo que efetivamente seja reconhecido como valor para ele. E isso passa no ensino superior brasileiro muito pela questão da empregabilidade, sem dúvida alguma, muito pela questão da experiência no dia a dia, né? E não só na sala de aula, não só em relação aos conteúdos, né? Nós vivemos um momento de, digamos, democratização do acesso ao conteúdo. A gente tem acesso ao conteúdo hoje, acesso a dados, acesso às informações, né? Hoje isso está disponibilizado. Mas o que vai fazer diferença, efetivamente, para que o aluno faça uma opção e uma reopção mensal, que no nosso caso, pagamento, ele compra todo mês, né? Todo mês ele paga ali, e ele pensa, e ele avalia, não só uma vez por ano, nos processos da CPA, é a experiência concreta que ele vivencia no dia a dia. Então, parte do processo deve ser pensar essa experiência, e envolve metodologia e envolve percepções de valor. Quando a gente fala em percepções de valor, a gente tem que pensar em algo concreto, porque o concreto é mais facilmente percebido. Nós vendemos um produto, um serviço que é muito intangível. Então, é muito importante a gente trazer para o concreto algo que complemente e dialogue com esse conteúdo abstrato, quer dizer, você no mercado de trabalho, você no futuro, e que traga para o presente uma experiência edificante, que possa ser valorizado pelo aluno, né? E isso envolve não só uma abordagem através do conhecimento científico. Tenho dito isso, sabe, Fred? É preciso pensar em outras formas de conhecimento também e trazer isso para o campus universitário. Então, o conhecimento artístico, o conhecimento filosófico, né, isso, o senso comum, essas outras formas de conhecimento são importantes para a gente enriquecer a experiência, né? Não é só de ciência que a universidade vai viver, né? Não é só de ciência. A gente fez essa opção alguns séculos atrás, né? Da universidade laica, da ciência como a forma de conhecimento principal, né? Mas agora é um momento de também enriquecer a experiência com outras formas de conhecimento. A Fernanda falava da pesquisa que ela está fazendo com o Mori, né, no semestre. Essas pesquisas são tão legais, porque elas são tão pontuais, né? São muito importantes, realmente, né? Mas uma pesquisa que ela falou foi, poxa, por que o aluno da TI não está se formando em cursos de TI, né? E alguns dados nós trabalhamos, até em algumas praças, né, com clientes são comuns, Fernanda, né? Nós temos basicamente o mesmo cliente na região metropolitana de Campinas. A gente descobriu que o ADS lá, o aluno de ADS era formado no nível médio, e ele optava pela ciência da computação no ensino superior, né, através dos dados, né, das informações, e também por uma série de programas de certificação, né? Se a gente buscar na área do conhecimento artístico, que a gente está finalizando um trabalho, eu também estou finalizando minha fala, eu estou finalizando um trabalho agora com uma grande escola de teatro, né, que forma grandes profissionais da área de teatro, artistas, né, do teatro e da televisão conhecidos,
e não é através de um programa formal, uma graduação formal. Então, estão até partindo para isso agora, né? E eles não sentem digamos, não sentem falta disso, né, dessa abordagem acadêmica. Então, a gente precisa navegar em outros setores, em outras formas de conhecimento, para buscar subsídios para a gente enriquecer o processo. E um pouco sobre isso que a gente vai falar no encontro. Eu acho que a primeira recomendação de presença é porque o do ano passado foi muito legal, lá no Recife, né, foi muito legal, e também vai ser legal aqui em Belo Horizonte. Nós vamos trabalhar processos de permanência e a formação das pessoas para que esses processos possam ser aplicados. Então, a gente não consegue implantar sem formar as pessoas. Então, a gente precisa dos processos, precisa das pessoas formadas para aplicar e desenvolver os processos, né? Isso certamente será um dos focos da nossa mesa aí com o grande professor Miro. Que maravilha. Olha, e só a única correção é que, por motivos óbvios, né, o do ano passado foi super legal, o desse ano vai ser melhor ainda, pode ter certeza. Mori, e aí o financiamento, por exemplo, e é óbvio que tu fala sobre muito mais coisas do que isso, mas pegando aí o gancho, né, você cuida muito dessa parte, olha muito para isso aí no Semesp. Eu estou ainda com o Finesp na cabeça, né, porque foi maravilhoso o evento que a gente viveu aí na semana passada. Mas aquilo que você faz aí no Semesp, a oportunidade que você tem de olhar para diversos prismas de financiamento, né? Não só FIES, mas financiamentos próprios, financiamentos privados, etc. A gente sabe que tudo que foi falado é super importante, mas também o financiamento é importante, né? Também isso, seguindo esse bate-bola, né, do nosso posicionamento de marketing e finanças, falar sobre isso é super importante dentro dessa jornada de experiência do estudante, né? Queridão, de novo, obrigado pela presença e fala aí para a galera o que você vai trazer lá sobre isso, por que o povo tem que ir para lá, para Belo Horizonte assistir. Conta aí para a gente. Muito bom. Obrigado, Fred, pelo convite. É sempre bom estar com esse pessoal que pensa e ama educação aí, respira como a gente. Você sabe que dessa vez eu ia trazer uma coisa diferente, né? Eu ia fazer um resumo sobre a pesquisa que o Semesp fez com a Orcalove, mas como a Fernanda deu spoiler, eu estou me declinando do evento, eu nem vou, tá bom? Então, mas é brincadeira. Mas por que eu estou falando isso, essa brincadeira? Porque, na verdade, para mostrar a importância do que foi essa pesquisa, porque desde a primeira ela vem impactando tanto o setor de uma forma que a gente não consegue hoje fazer palestra sem citar algum dado que trouxe essa pesquisa. Então, sim, acho que um dos primeiros, um dos motivos muito importante é o pessoal que não conhece a pesquisa ainda e ouvir a Fernanda falar, porque, assim, é sensacional. Acho que foi, assim, um tiro certeiro que o Semesp e a Orcalove trouxe para o setor esse ano. Mas e um tiro certeiro do Meeting Experience desse ano, juntar os dois na mesma mesa e depois na mesma ilha, tá? Então, imagina isso potencializado. Porque o Rodrigo Capelato vai estar lá, ele não está aqui hoje, mas ele vai estar lá também, acho que completando a Fernanda e trazendo também outros dados que ele sempre traz da área econômica. Isso. Mas aí, indo um pouco para o meu lado, é claro que eu vou falar de FIES, né? Não tem como eu não falar de FIES. Eu perdi os cabelos por causa de FIES, então eu tenho que falar bastante dele. Eu vou trazer bastante pensamentos do que o governo está pensando para o ano que vem e para os próximos 4 anos. Eu faço parte de alguns GTs do MEC, do FNDE e da Caixa, do que eles estão pensando sobre o financiamento, o que está pensando sobre ProUni, sobre políticas públicas na faculdade pública, e isso vai impactar a gente na privada. Vou falar também sobre outros tipos de financiamento, porque eu acho que a faculdade que está tendo um pouco mais de destaque é a faculdade que oferece um leque de produtos de financiamento para esse aluno não evadir. Então, eu tenho aluno que se encaixa no FIES, aluno que se encaixa no Pravaler, aluno que se encaixa em bolsa de estudos. Então, acho que a faculdade que tem esse leque, realmente, ela está um pouco na frente das outras. Mas também eu gostaria de lembrar que a evasão não se dá só por problemas financeiros.
Então, eu também quero falar sobre a jornada do cliente, porque quando eu comecei na educação, lá, mais de 20 anos, a gente não podia falar que o aluno era cliente, né? E eu vi uma frase da primeira abordagem da Fernanda aqui na nossa pesquisa, que ela fala que o aluno, ele é aluno quando ele entra dentro da classe, fora todos os outros produtos, ele é cliente. Né? Então, cara, que tipo de experiência você está dando para esse cliente? Eu acho que todo mundo aqui tem uma marca que é fiel, aquela marca que ele não troca por nada. Por que a faculdade não consegue ter um aluno fiel à sua marca, ao seu conteúdo, e passar isso para o entorno dele, até para as outras gerações da família dele? Eu acho isso muito, muito estranho. Tá? Uma outra coisa também que eu quero falar é sobre engajamento, então, que esse aluno tem com a sua IES, e principalmente o engajamento que a IES tem com o aluno. Eu acho que isso é uma troca que ela tem que ser vista dos dois lados, e aí sim você vai poder formar esse aluno e vai ter uma experiência muito boa. Então, acho que, resumidamente, é um pouquinho sobre isso que eu vou falar, Fred. E também, espera só um pouquinho, também, para quem for ficar de quinta para sexta, um outro motivo é me ver tocar, que eu vou tocar numa balada na quinta noite, então vocês ficam lá e vão me ver tocar numa festa, tá bom? Então, é um outro motivo muito bom para ir para o meeting. Pô, mas isso precisa ser parte do evento, precisa trazer. Nós vamos colocar os bastidores, tá? Colocar isso na programação do evento. Então, tudo certo. Coisa boa. Vou querer ver, hein, Mori? Vou querer ver isso de perto, hein? O Willi, inclusive, que também, né, tá completamente conectado aí nessa área artística, aí tem uma banda. Eu sei que eu estou aqui cometendo o pecado da redução, porque é muito mais do que isso que você faz, mas eu conheci pela Dolores, que é a banda que o Willi tem, que o Willi toca, que é muito boa. E sei que no final de semana, né, Willi, também vai ter um evento de vocês lá em Belo Horizonte, né? Vamos deixar, Fred, uma surpresa para a gente anunciar no evento. Eita, então esqueçam isso tudo que eu falei. Beleza, pronto. Vai ser uma surpresa lá, tá, Fred? Boa, coisa linda, que beleza. E antes de passar a bola aí, a gente trazer os nossos, por hoje, ex-mediadores, porque hoje eles estão no palco aqui com a gente, tá? O Mori falou sobre cliente, e a gente teve, né, uma edição nossa aqui, e aí eu vou fazendo essas conexões para que fique claro, primeiro, a questão assim, de como nós trazemos, nós pensamos a nossa visão, né, de conteúdo que a gente vem abordando ao longo dessa temporada. A gente teve uma edição web nossa que perguntou isso, né, aluno ou cliente, colocando os conceitos de propósito e de centralidade no cliente. E esses dois conceitos, eles serão tratados lá no Experience. A gente começa falando sobre propósito com a nossa querida Dani, que eu vou chamar agora para conversar com a gente, que vai ser a nossa mediadora desse painel, né, que a gente abre o evento. E no segundo dia, uma das ilhas Maker que nós teremos será a aclamada ilha que nós tivemos no ano passado, que a gente repete esse ano, de centralidade no cliente, com uma lógica super específica lá dos nossos parceiros da Fundacred. Não vão trazer a lógica do crédito em si, né, que é o que eles fazem, mas isso é super legal, né, porque é propósito e conteúdo puro, é trazer uma metodologia que foi aplicada dentro da organização, que deu certo, e que agora eles trazem isso, né, já pelo segundo ano consecutivo, para que todo mundo possa se inspirar, e eu tenho certeza que vai ser fantástico, e quem estiver lá vai viver essa experiência. Dani, querida, você vai estar, eu estou muito feliz, né, com essa sua participação. Isso já era para ter acontecido no ano passado, mas as coisas acontecem na hora certa, a gente vai estar juntos lá em BH, né, junto com o Edu, esse timaço aí que nós estamos trazendo. Dani, aí eu quero te ouvir, né, a respeito dessa, principalmente eu trouxe essa abordagem proposital aí, da coisa do propósito, conectada aí com a jornada de experiência. Eu acho que tudo isso está muito conectado. Estou certo ou não estou? Sim, está totalmente conectado, Fred. Então, super boa tarde para todo mundo que está conectado aqui com a gente. Boa tarde, Fer, Alexandre, Willi também. Deixar um beijo para o nosso querido Miro, que não pôde estar com a gente, mas se Deus quiser, daqui a pouquinho ele está bom. Cumprimentar de maneira super especial o Beto, reitor aqui da Unifiob, que sempre está com a gente, a Letícia da reitoria, o querido Suez, o Otávio e todo mundo que sempre está presente aqui no meeting. E o Fred, ele trouxe um ponto, né, dessa questão da
conexão com o propósito, porque o Meeting, ele fala sobre experiência. E a grande verdade, gente, é que a entrega que a gente se propõe a fazer para cada um de vocês não é só no dia 25 e 26 de outubro. Se a gente parar para pensar, a gente vem numa jornada de entregas de conteúdos relevantes, discussões impactantes, uma jornada que hoje completa o nosso 9º encontro. Então, a gente sempre fala que o Meeting não é um evento, mas é uma jornada. Então, olhando para 2024, essa jornada começou com uma discussão de tecnologia e humanidade, quando uma cruza a fronteira da outra e como que fica isso na questão da educação. Depois a gente trouxe a discussão da tecnologia enquanto construção de experiência para o estudante. Aí a gente foi para uma discussão de como a gente traz para as IES uma abordagem centrada nos nossos clientes, e aí a gente discutiu muito, é cliente, é aluno, mas como a gente traz realmente a centralidade no nosso cliente. Aí essa nossa jornada, ela caminhou para a questão da gente falar da experiência, depois ela caminhou para a gente falar sobre a questão da evasão, depois ela caminhou para uma discussão de como a gente cria pontos sustentáveis entre as IES e entre as escolas, essa formação de ecossistemas. Depois a gente falou sobre captação, que foi o nosso último encontro, que inclusive foi muito bacana, e hoje a gente está falando da permanência, trabalhabilidade. E aí essa jornada, na verdade, ela acaba sendo coroada nos dias 25 e 26, que é esse grande encontro, essa grande experiência presencial. O que eu traria para vocês é que, assim, a gente participa de eventos, né? Todo mundo que está aqui, a gente já se conhece, a gente se encontra nos eventos do segmento educacional, mas o que eu vejo de diferencial no Meeting Experience é que ele convida a gente para deixar o urgente para fora e a gente se conectar com aquilo que é importante. Porque se a gente parar para pensar, gente, somos em mais de 3.000 instituições de ensino superior no Brasil, mais de 3.000. E a grande verdade é que a grande maioria está correndo pela sobrevivência, né? Está correndo pelo urgente. E a gente convida a gente deixar o urgente na porta, olhar realmente para o que é importante, porque a gente tem passado pelos eventos, a gente tem passado pelos momentos, talvez enquanto gestores nos tornamos mais cumpridores de checklists do que verdadeiros estrategistas. Então, o Meeting Experience convida a gente para essa conexão verdadeira mesmo. O mundo está enlouquecendo, como é um movimento coletivo, a gente acha que é comum, que é normal, mas não é normal. Então, quando o Fred traz essa questão das ilhas, realmente é uma entrega, realmente é uma imersão. E eu trabalharia a palavra imersão como uma palavra muito forte para definir essa nossa experiência. E aí a gente vai ter Fer Verdolin, a gente vai ter o Ale aqui com a gente, enfim, nomes incríveis, realmente discutindo uma jornada que eu não diria que é a jornada da educação do futuro, mas da educação do agora, que a gente, muito mais para a gente fazer essa educação do agora, não é competência que a gente precisa não, porque todo mundo sabe a lição de casa, todo mundo sabe de verdade o que tem que ser feito, mas a gente precisa mesmo de coragem. Então, vai ser realmente uma experiência inesquecível. Eu acredito, Fred e pessoal, que vai coroar essa jornada de todos os eventos que vem acontecendo na educação. O Meeting fica mais para o final do ano mesmo, que é como se a gente pudesse fazer um apanhado de tudo que vem acontecendo e da gente fazer uma entrega diferente em relação a tudo o que vem acontecendo. Então, vai ser inesquecível, dias 25 e 26 de outubro, se Deus quiser, estaremos todos juntos, né, Fred? Amei, com certeza, Dani, com certeza. Que legal isso. A gente não combinou essa fala. Isso é a percepção que a Dani tem, de fato, dessa jornada. O experience é isso mesmo, é a gente fazer assim uma espécie de uma amarração entre essa coisa, né, o virtual e o presencial, que de alguma forma, se a discussão é por aí ou não é por aí, mas que de alguma forma, inclusive na educação, a gente fala muito sobre isso, o que é EAD, o que é presencial, o que é híbrido, se é que essa é a discussão. A gente também se propõe a fazer isso, a gente propõe a trazer o conteúdo de uma forma
bastante conectada àquilo que as instituições e os profissionais precisam e colocar isso, né, à disposição e a serviço. O Meeting é um fim em si mesmo, né? O nosso propósito é fazer isso aqui, é fazer essa promoção, essa conversa aqui, que tenho certeza que todo mundo sai com alguma coisa, né, que vai aplicar na sua instituição. E o Edu é o cara que fala muito sobre isso, né, Edu? Assim, sobre essa necessidade da gente sempre poder trazer ali modelos, elementos, coisas que sejam aplicáveis, olhar para dentro e fora do mercado educacional, e aí eu estou, de novo, aqui fazendo uma entrega para quem está aqui com a gente, de contar um pouquinho e dar um micro spoiler de um assunto assim que vai ser muito tratado em 2024, tá? Que são esses modelos vencedores dentro e fora da educação. Edu, hoje também nessa função aí, né, tirei vocês dois aí da mediação para fazer esse bate-bola. Você já participou no ano uma lógica assim da coisa da sustentabilidade financeira, você vai mediar um painel, né, do nosso um dos nossos principais apoiadores aqui, mas muito mais do que isso, alguém que produz conteúdo com a gente, como o Diogo Fonseca, lá, o CEO da Princípia, junto com o Taiguara Landgraf, que é o presidente, além de ser vice-reitor da FECAP, é o presidente do Financis, que é um outro evento que a gente se inspira bastante, o Edu participa também, e o Edu vai estar com a gente em outras ocasiões. Edu, dentro disso que a gente está falando, né? E aí até resgatando um pouco, trazendo um pouco, compartilhando um pouco com a gente, dentro do possível, da tua experiência aí como CFO da Unifeob, mas alguém que tem visto aí muitos eventos, tem participado de bastante coisa. Traz para a gente aí, dentro desse assunto, dessa jornada de experiência, pontuando essas questões todas aí, o que o pessoal vai ver lá no Experience, por que vale a pena a galera ir para a PH para estar com a gente lá, Edu? Olá, pessoal, boa tarde. Bom, depois da fala da Dani, Fred, sobrou só falar, ô Fer, separa para mim aí o pão de queijo, pão de queijo com doce de leite, né? Você viu, Fred, como é que ela permeou tudo? Poxa, caramba! Mas muito legal, boa tarde a todo mundo, a Fer, ao Mori, ao William, que esteve com a gente lá em Recife. Foram 2 dias de grande aprendizado, né? A gente trouxe realmente para a prática aquilo que a gente viu 2 dias lá, participamos ali das mesas, foi muito bacana, porque realmente o Meeting, ele tem um formato diferente, é o formato que você traz e aplica no outro dia na sua instituição, no seu trabalho, então acho isso muito bacana. E por que, né, ir para BH e por que participar do Meeting, né? Meeting é um evento diferente, que conecta não só com grandes nomes da educação, mas também dá uma visão do todo, não só do mercado educacional, mas a gente ali consegue também analisar como é que está o setor, né? A gente tem não só o setor de ensino superior, mas também a gente consegue analisar e falar com pessoas ali que estão trazendo os nossos clientes, né? Foi assim no Recife, né? Tivemos a participação ali do pessoal que tinha curso técnico, que tinha colégio, então, para a gente saber realmente o que vem, né, em 2024 para a gente, o que a gente vai receber de calouro, e também quais os desafios para a gente realmente tornar a nossa instituição aí cada vez mais sustentável nesse ambiente de grandes mudanças, como a Fer trouxe, né? Tudo aquilo que a gente está aprendendo hoje, talvez seja automatizado em 3 anos, ou um pouco mais avançado, talvez em 1 ano a gente já tenha essa automação. Então, cada vez mais a gente tem que estar conectado com esses tomadores de mão de obras dos nossos clientes, que são os estudantes. Gostei muito aí dessa definição. Ele é estudante a hora, né? É aluno quando entra dentro de sala de aula, porque quando ele está fora de sala de aula, ele é nosso cliente. E essa experiência que ele tem dentro da instituição é o que faz ele fidelizar com a nossa marca. Então, muito sabe aí as palavras, né? Que para a gente fidelizar ele tem que realmente estar pertencente, estar conectado com essa marca, com essa instituição e ter amor com ela, né? E
porque cada vez mais nós, né, estamos com a expectativa de vida de viver mais e mais e de mudar de carreira. E nessas mudanças de carreira, as instituições podem ser as grandes parceiras desses profissionais para que eles venham reaprender essas novas profissões, essas novas carreiras, e a gente tem que ser, com toda certeza, o braço direito e o apoio que elas tiveram não só no início, mas em cada mudança ao longo da vida. Então, acho que o Meeting, eu tenho absoluta certeza que ele traz todo esse aparato de ideias, de inovação, de soluções e de muita troca para que a gente possa aí compartilhar as melhores práticas e fazer com que as instituições sejam cada vez mais sustentáveis e mais conectadas com toda a cadeia produtiva, né, com todo o Brasil, não só no mercado educacional, mas eu digo como um todo, de toda a cadeia do Brasil, né, que a gente não vai mais poder ficar olhando só o mercado educacional. A gente está concorrendo com indústria, com mercado financeiro, então todo mundo está entrando nessa questão de cursos práticos, de cursos livres, de cursos rápidos, e eles serão os nossos concorrentes. Acabou essa ideia de que o concorrente era a faculdade do meu lado aqui, né, os limites hoje que a internet, que a tecnologia nos trouxe, quebraram todas as barreiras, e cada vez mais os nossos concorrentes agora são players de outros setores educacionais. E a gente tem que estar preparado, antenado, e é isso que o Meeting traz para nós aí. Que maravilha, que beleza. É isso, Edu, acho que esse olhar de buscar modelos dentro e fora da educação, já estou aqui antecipando que é um pouco do que a gente vai trabalhar assim, com uma temática muito forte aí no próximo ano. Fer, recebi aqui nos bastidores um pedido, e é assim, a edição de hoje, então, é a farra, a maravilha da gente quebrar protocolo, tá? Você vê que nos bastidores um pedido quase que institucional, para que você, sim, dê algum spoiler super bacana da pesquisa e traga aqui para a gente alguma coisa que vai deixar as pessoas, como é? Não, peraí que eu vou ver, eu vou entrar agora aqui, se eu não sou de BH, eu vou comprar minha passagem aqui, e se eu sou de BH, eu vou já chamar o Uber para o dia 25 para eu estar lá e para eu te ouvir. Fala aí para a gente, Fê. Dá um spoilerzinho aí. Boa essa, hein, Fred? Estou aqui pensando, qual que eu vou dar? Deixa eu ver, o que eu vou dar de spoiler aqui? Gente, eu vou dar o spoiler do que eu fiquei muito impactada, sabe? Semana passada, semana retrasada, eu estava em São Paulo e fui visitar uma instituição de ensino que eu chamo hoje da instituição de ensino ideal, assim, na visão do estudante, né? Do que a gente viu da visão do estudante, e eu vi na prática, de fato, acontecer. Então, eu vou trazer o caso da Intel em detalhes para vocês, tá? É algo assim, tipo, a gente vê, né, fala sonha e fala, mas isso é impossível de fazer, o MEC não deixa eu fazer, tem um monte de regulatório que eu não posso deixar de cumprir e tal. Gente, sem desculpa, dá para fazer. E eles mostraram que dá, né? E aí eu quero, de fato, então, um spoiler aí, Fred, vou trazer o caso da Intel aí para compartilhar com vocês. Eita, que massa. E aí, Mori? Ô, Fred, eu acho que você me chamou na hora que eu ia falar, que eu ia completar o que a Fernanda disse. É assim, muitas faculdades, elas dão a desculpa que o MEC não deixa, o MEC não faz aquilo, ele trava muito. Faz o que o MEC pede e faz a mais. Eu acho que o grande segredo é esse, né, Fer? Dá para fazer a mais. Então, né, por exemplo, eu tenho um caso meu, que eu me formei em jornalismo, de fazer uma pós para ser um jornalista específico em cultura. Por que eu não posso ir no curso de história ou do curso de filosofia, por exemplo, e puxar matérias para minha grade, se der para eu fazer, e já sair especialista da própria graduação? Assim, só dando um contexto do que aconteceu comigo. Eu tive que cursar mais 2 anos para ser um jornalista especialista na área que eu queria, sendo que eu já poderia ter sido formado mais um pouco. O próprio Rodrigo Capelato, ele falou, acho que em 2016 ou 2017, sobre os trabalhos do futuro, né? Onde uma empresa de marketing mundial, ela conseguiu achar uma pessoa
que sem querer tinha as duas competências que ela precisava, que era uma pessoa formada em marketing e formada em TI. Então, ela conseguia saber se aquele influenciador realmente tinha aquele conteúdo, aquele tanto de seguidores, e não era bots para outra empresa poder fazer propaganda em cima daquele influenciador. Então, e por que então o marketing também não pode ter matérias de TI, ou a TI ter matérias de marketing? Ou uma coisa simples, eu acho que o médico ou o dentista, por exemplo, se ele não tiver uma matéria de administração, ele vai falir o escritório dele, né? Por que já não tem, então? Enfim, só que você sabe que eu começo a viajar muito, mas só para parar, acho que completando a Fernanda, acho que é isso, dando exemplo mais específico. Não, espetacular. É isso, e isso está no, por exemplo, aqui no nosso DNA, né? Assim, por que tem que falar só de uma coisa ou de outra? A gente precisa misturar tudo, precisa, né, abordar esses aspectos todos. Willy, eu vou aqui agora também te colocar numa saia justa, tá? Aí, que é o seguinte, e isso também foi fruto de uma conversa aí que eu tive recentemente, e ela não é nova, tá? Eu acho que é uma pergunta que já deve ter recebido 1 trilhão de vezes. Quando a gente vai pensar em permanência, a gente já falou um pouquinho assim do... resgatando, né, super rapidamente o que todos vocês trouxeram, assim, a gente já conectou ela com a questão da captação, já falou de financiamento, já falou de propósito, você falou sobre a entrega de valor, né, que a gente precisa fazer, e que é uma compra que acontece todos os meses, ela precisa ser atrativa e tal. Aí, que seria a pergunta, você está dando um pouco assim, do peso da pergunta que eu iria fazer para o Miro, tá? Mas eu vou direcionar ela para você, que eu sei que você também vai conseguir trazer para a gente. Quando a gente pensa no que fazer dentro da nossa instituição em relação à permanência, a primeira coisa que pensa é assim, tá bom, esse trabalho de permanência, do ponto de vista prático, ele é um setor, ele está dentro do financeiro, ele tem que estar dentro do marketing, ele tem que estar dentro do acadêmico, ele tem que ser um setor interdisciplinar, não tem uma receita de bolo. O que tu podia dizer para a gente em relação ao ponto de vista prático específico do trabalho de permanência dentro da instituição de ensino? Não tem uma receita de bolo. O que a gente viu muito nos Estados Unidos foi uma cultura voltada para o serviço e para a permanência. E aí a gente resolveu trazer isso para o Brasil. Isso foi em 2008. E aí começamos a trabalhar com algumas instituições e nós recuamos. Porque naquela época, a cultura ela era assim, totalmente inóspita a esse tipo de trabalho. Então, as instituições muito preocupadas com marketing, com a captação, não que isso não seja importante, mas o foco todo, o investimento todo era na parte de comunicação. A gente ainda não tinha uma estrutura muito profissionalizada na área de comunicação, a gente não tinha os setores comerciais implantados nas instituições, nem funil de conversão, muitas ainda não têm nem o CRM implantado. Então, assim, a gente recuou demais, né, nesse trabalho. Eu acho que agora a gente está num bom momento para avançar. A gente tem que tomar cuidado para não transformar isso numa abordagem única de marketing de experiência. A gente tem que pensar que a gente trabalha com educação, então esse conhecimento precisa ser reconstruído para a nossa realidade. Mas, em princípio, pensar em todo um processo de relacionamento. Um aluno que vai antes da matrícula, até depois que ele se forma, o acompanhamento do aluno com o egresso. Você vê que a política de egresso nas instituições ainda é nada, normalmente não acontece, muito incipiente. Então, a gente tem muito que avançar. Da experiência que eu percebi com as instituições de ensino, o que eu percebi que implanta cultura é um setor específico. Vou dar um exemplo, tá? CPA, Culturas de Avaliação. A gente vem lutando para avaliação desde o PAIUB, né? Aí veio o Provão, né? E agora a gente tem os sinais. Agora, né? Não estão agora, né? A gente tem os sinais. Mas você ter uma CPA, um órgão para cuidar da qualidade, fazer gestão da qualidade, avaliação da qualidade, foi algo que agregou, né? Algo que agregou.
em princípio, e agora, digamos, com um novo momento das instituições, né, e eu ressaltaria que da fala da Daniele, 2 pontos, 2 palavras, uma é urgência, não urgente, outra é coragem, né? Quando ela falou de urgente, eu acho que a gente tem que parar de pensar tanto nas urgências, dar um tempo e ter coragem para mudar, e coragem para mudar é mexer no carburador, mexer no motor, botar em cima da mesa, implantar a matriz de competências, ver o que é híbrido que pode ser implantado, ver o que é curricularização da extensão, né? E negar algumas iniciativas que estão brotando agora, por exemplo, como a limitação da curricularização da extensão em 12%, quer dizer, uma coisa que não dá para entender como é que o Ministério está pensando isso, enfim. Mas uma equipe que compreenda, né, o processo, que aplique, avalie e faça a gestão desse processo dentro da instituição. Claro que isso vai envolver tudo, isso tem que acontecer de uma maneira muito integrada, com dados, com informações, com a área acadêmica, com a área de marketing, mas não seria especificamente uma área de marketing, nem especificamente uma área acadêmica, né? Cada instituição precisa construir essa equipe e orientar o trabalho dela, né? E ir construindo o processo, né, de engajamento, de envolvimento, enfim, né? Acho que você fala de uma coisa aí que é super importante, que é a cultura, né? A construção da cultura, e aí, de fato, você ter um setor pensando nisso favorece muito a que essa cultura ela aconteça e que depois seja permeado para toda a instituição, né? Ainda não tem a cultura. E outra coisa, nós vamos ter outros problemas que não só a regulação para a gente mexer nessa máquina, nesse carburador, nesse motor, tá? Um deles são os processos de secretaria acadêmica, outro sistema de avaliação e sistemas de TI também podem não aceitar, digamos, podem não aceitar uma oferta tão flexível assim, da maneira como a gente precisa. Então, a gente tem que mudar mesmo, mexer em toda a instituição, né? Mas agora o momento está mais propício. Eu vejo com positividade isso. A gente está discutindo proposta de valor. A Fernanda abriu a conversa assim. A gente tem que pensar na proposta de valor, tem que gerar valor para todos os stakeholders, né? A minha preocupação aqui é o seguinte, gente. Olha, não vai dar para viver de mensalidades. Tá? Então, a gente não vai gerar valor só para alunos, a gente vai ter que gerar valor para mais gente. Né? E aí, como é que a gente fica? Né? E aí, essa tua abordagem, Willy, me dá o gancho perfeito para trazer de volta aqui para a nossa conversa a Dani, numa visão, Dani, e resgatando uma palavra, o Willy trouxe 2 palavras que você falou aí, sobre o urgente e a coragem, e eu queria trazer uma outra que você costumou trazer ao longo dessa nossa temporada e que eu queria que você conectasse aqui nisso que a gente está falando, que é a questão do futuro, né? Para onde que isso vai caminhar, para onde que isso precisa caminhar. Traz aí a tua visão, Dani, dentro dessa linha, usando essa palavra poderosíssima para a gente poder trazer isso para o pessoal, que é um pouco também do que a gente contei para vocês na abertura, né, que a gente fecha o nosso primeiro dia falando exatamente sobre futuro, né, o que vai acontecer em 2024, a lógica do mercado, mas é um futuro que caminha e que tem, assim, uma série de implicações, né, Dani? E falando sobre futuro, Fred, a McKinsey acabou de disparar uma pesquisa, e essa pesquisa ela destaca um ponto que ela diz o seguinte, que até 2030, aproximadamente, e a Fer me ajuda com essa pesquisa, que eu acredito que você também já deu uma olhada nela. Aproximadamente até 2030, 50% de tudo, de todas as habilidades que a gente tem hoje, elas não serão mais necessárias. O que significa que a gente caminha para um mundo onde todo mundo, sem exceção, em todas as carreiras, vai precisar passar por uma questão de requalificação, de aquisição de novas competências. Então, se a gente está caminhando para um mundo de necessidade de qualificação, de requalificação, realmente, se as IES aproveitarem isso, não como, sabe, um desafio, mas como uma oportunidade, porque a grande verdade é que quando a gente fala que a gente está olhando mais para a captação e não para a jornada, que a gente está mais preocupada com indicadores de inadimplência, de evasão, do que com a questão da proposta de valor,
a gente tem a possibilidade, sabe, de fazer uma inversão realmente da maneira como a gente está trabalhando, porque essa questão da gente focar muito no urgente, todas as vezes que a gente foca muito no urgente, é o urgente que diz que estamos numa crise. E a crise, ela traz muitos desafios, mas a crise também traz com ela muitas oportunidades. Então, a gente caminha para esse mundo onde todo mundo, sem exceção, vai precisar se atualizar, se requalificar. Olha as oportunidades que surgem para esse turnaround que as instituições precisam fazer. Então, eu acredito sinceramente, sabe, Fred, e aí também eu pego carona na fala da Fer, que, sabe, se a gente olhar para essa proposta de valor, que não é mais sobre diploma, hoje o estudante, ele não vai vir mais para a instituição por conta do diploma, ele vai vir por conta da geração de valor, porque quando ele vem para o campus, seja vir para o campus presencial ou viver essa experiência de maneira virtual, é porque ele vai conhecer gente legal, é porque ele vai formar uma rede de relacionamento, é porque é muito provável que ele aprenda mais com essas pessoas, com esses pares, do que com os próprios professores, é porque a faculdade vai ensinar para ele o hábito mais importante desse mundo atual e para onde caminha a humanidade, que é o hábito de aprender a aprender. Eu sempre falo, gente, que quando a gente olha, né, para as forças de um profissional diferenciado, bem posicionado, competitivo, o que a gente espera nesse profissional do agora e do futuro? A gente espera que ele tenha a competência de aprender a aprender para a vida toda, até porque o que eu sei hoje pode ser que amanhã não seja mais necessário, que vai ter uma nova tecnologia, uma nova máquina fazendo por mim. Então, essa pessoa que, sabe, tem essa disposição de se atualizar sempre, é esse profissional que o mercado quer. E se a faculdade ensina para a gente a principal competência do mercado de trabalho, a gente precisa ter coragem de fazer esses ajustes que mostrem realmente essa proposta de valor, que não é pelo diploma, mas é que vir para a faculdade me torna melhor como profissional, mas também me torna melhor como pessoa. Vir para a faculdade me torna uma pessoa com uma rede de contatos diferenciada, é um lugar onde a gente se atualiza sobre tudo que está acontecendo, e nessa mudança de propósito de valor, gente, por exemplo, eu fiz uma discussão semana passada, né, e a gente vive um novo mundo, só que muitas vezes nas salas de aula, a gente fala sobre o mundo antigo, sobre esse mundo que não existe mais. Muitas vezes a gente, ao invés de falar de Elon Musk, de Rancharan, enfim, a gente está falando de Chiavenato e afins, com todo o respeito, mas a gente precisa de uma atualização, inclusive na nossa abordagem. Então, Fred, o sinal de futuro que eu traria é exatamente essa estatística que diz que aproximadamente metade de tudo o que sabemos hoje, isso envolve todo mundo que está conectado aqui, todos nós estudantes, todo mundo que está no mercado de trabalho, a gente realmente vai precisar se atualizar. E as instituições, essa é a entrega, é conhecimento, atualização que a gente entrega. O que a gente precisa fazer uma virada é do como. Vocês sabem que o Luciano Sattler, né, o nosso grande Sattler, ele estava conectado aqui com a gente, ele precisou sair. Inclusive o Sattler, gente, mega conectado, me passou um zap aqui e falou: Dani, o número exato de instituições de ensino superior que a gente tem hoje no Brasil é de 2.564. Isso fonte Senesp, viu, Ale? E o Sattler falou uma coisa, né, em um evento super recente que a gente teve juntos, que é assim, olha isso, gente, a Hotmart, ela tem aproximadamente 37 milhões de usuários, a Hotmart, ela tem aproximadamente 150 mil professores, e a Hotmart passou de bilhões de faturamento, fazendo o quê? Produzindo conhecimento. Então, se uma plataforma como essa consegue chegar nesse nível, o que falta para as IES para a gente fazer essa virada? Eu fico olhando, por exemplo, de novo, com todo respeito, mas nessa molecada de 18, 19 anos, que faz o seu primeiro 1 milhão com 18, 19 anos de idade, fazendo o quê? Produzindo conteúdo, produzindo os famosos infoprodutos. E por que uma instituição com reitor, vice-reitor, pró-reitor, gerentes, coordenadores, com campo, né, campus grande, por que uma instituição não consegue fazer?
E aí a Fer, ela trouxe uma coisa que eu achei brilhante. Porque a gente fala das entidades, né? Porque o MEC não deixa. Não, mas eu não posso, porque o MEC não autoriza. Gente, vai lá e faz. Eu acredito que a gente está numa hora realmente de vai lá e faz, da gente não ter medo de fazer, da gente experimentar ser pioneiro, mesmo que a gente não possa atender a todas as regras, porque eu, inclusive, tenho receio que a gente não tenha tempo de fazer a virada que a gente precise fazer. São muitas IES e eu tenho receio de que a gente não tenha tempo, porque a última fala minha, só para fechar, gente, é que assim, de coração, eu estou na educação há 11 anos, e de coração há 11 anos as discussões, elas ficam no mesmo lugar. Há 11 anos a gente está falando das mesmas coisas, então está faltando mais, sabe, colocar a mão na massa, mais fazer do que qualquer outra coisa. E aí, já na sequência disso, Edu, e como é que a gente mantém as nossas instituições sustentáveis, não só financeiramente, mas como um todo, para caminhar para esse futuro e para promover essas transformações todas que a gente precisa fazer dentro e fora dos nossos campos, nossos campi, né? Seu microfone, Edu. Beleza. Agora. Tá jóia. Bom, como a Dani bem disse, né, nós precisamos aí aproveitar essas oportunidades, testar esses produtos, né, acho que essa questão de testar, errar, voltar, a gente tem que quebrar esse tabu que tem dentro das instituições de ficar muito querendo ser as entidades e, isso eu não posso, mas testar produtos, acho que esse é o principal, novos produtos, também ter uma rede de parcerias, que acho que isso é fundamental para que a gente fortaleça, e acho que o que seria o grande diferencial de tudo isso para a sustentabilidade, Fred, é que o nosso setor educacional, ele envolva tanto a indústria quanto a empresa como um todo, né? Todas as empresas como um todo, e tragam esses desafios que a gente tem na empresa para dentro das instituições, porque o que nós hoje oferecemos talvez não seja o que realmente essas empresas, esses empresários precisem de mão de obra qualificada. A gente não está qualificando como eles precisam. Então, trazer realmente para junto da instituição, para dentro, quem sabe, da instituição, indústria, comércio, prestadores de serviço, acho que isso vai facilitar e a gente vai começar a equilibrar, e aí, equilibrando, a gente vai conseguir tornar as nossas instituições sustentáveis, porque uma coisa é o que a Dani bem disse, a gente sempre fala nas mesmas questões, mas a gente realmente não abre a cabeça, não abre a mente e vai realmente ver o que o mercado como um todo está precisando, competências, o que realmente ele está buscando. E talvez o que está, a mão que não está fechando é essa, a gente entrega o que ele não precisa mais. Então, se a gente trouxer todo esse mercado para dentro, eu tenho absoluta certeza que a sustentabilidade dessas instituições, ela vai caminhar junto com o mercado econômico, com produtos e serviços que a gente tem aí. Não só dentro, né, tecnologia também, né, não só dentro do Brasil, mas como um todo, né, com a internacionalização também do ensino, né, trazendo essas experimentações internacionais que faz a diferença aí para os estudantes, né. Agora, Fred, eu posso aproveitar e fazer pegar carona aqui na fala do Du? Porque assim, ó, a gente fala que tem as novas escolas, né, da nova economia. Tem uma escola, gente, que é a Starts, e tem um case que eu li da Starts que me fez pensar no movimento em que a gente precisa fazer dentro das instituições de ensino. Porque o que é a Starts? A Starts, ela vende competência num tempo rápido, ela não é uma escola reconhecida pelo MEC, mas ela é reconhecida pelo mercado de trabalho. Então, essas novas escolas, Starts, enfim, você tem Conquer, você tem várias que a gente poderia citar, que são as escolas que
estão desburocratizando a educação. E a Start falou o seguinte, olha, a Startse, né, a gente lançou uma proposta de pós-graduação na Startse e a gente trouxe grandes nomes de mercado, a gente colocou um valor, assim, que foi um valor bem diferenciado, a gente trouxe uma jornada muito bacana do que a gente iria entregar de competência, e a gente investiu muito para colocar essa pós-graduação no mercado. Depois de desenhar um produto sensacional e investir muito em marketing, o resultado foi pífio. Eles praticamente não conseguiram o número de estudantes, mas nem um terço do que eles desejariam ter. E aí eles foram fazer uma pesquisa, né, com as pessoas, olha, por que não? Por que esse produto, né, não é para você? Era um produto de aproximado um ano e pouco ali para formação na pós-graduação. E aí as pessoas disseram o seguinte, a gente tem urgência de aprender, a gente quer a maior quantidade de conhecimento possível no menor tempo possível. E aí, quando a gente olha para o frame das IES, o que acontece? O estudante, ele estuda 4 anos, 5 anos, gente, isso não acontece em todas, né? Você tem instituições que estão dando show em relação a essa entrega, um movimento que a gente precisa fazer. A FER trouxe a questão da Intel, que é um exemplo sensacional. Também me arrisco dizer que é a Unifeob, viu, gente? Que fica aqui em São João da Boa Vista, nesse final de mundo. A gente é pequeno, mas a gente é audacioso e a gente todos os dias se esforça para caminhar para essa educação que a gente acredita, essa nova educação. Mas aí a gente tem um estudante que fica 4 anos, 5 anos, e quando ele vai embora, gente, praticamente 80% de tudo que ele aprendeu já se tornou obsoleto. Então, Fer, Willy e o Alê, essa questão do tempo, o desafio do tempo, as pessoas têm urgência para aprender. E não sei se as pessoas vão ter mais tanto tempo assim para ficar 4 anos ou 5 anos para adquirir uma competência necessária. Qual a visão de vocês nesse sentido? Posso, Fernanda? Bora. Bom, a minha percepção é de que esta graduação está se transformando. Em princípio, pela graduação presencial, em alguns cursos, especificamente alguns cursos. É claro que a gente não está falando aqui de medicina, né, gente? Ainda não estamos falando de medicina. Mas, por exemplo, um curso de administração, né, formação em business, precisa ser transformado urgentemente. Não dá para formar gestor mais com slide, PowerPoint, nem sala de aula. A gente precisa ir para as empresas, para as indústrias, né? Eu costumo dizer, nos projetos de reestruturação de cursos de gestão, né, e business school, né, eu costumo provocar os professores desta área, né? Eu digo que o médico se forma na residência médica. Antes a gente forma um estudante de medicina, né? E ele faz muita diferença quando ele passa pela residência médica, né, gente? E os nossos gestores, né? Onde é que a gente está formando esse pessoal, né? Dentro de sala de aula, enfim. Né? A gente precisa ir para as empresas, a gente precisa montar sala nossa dentro das empresas. Né? Precisa montar uma sala. Uma vez a Fiat procurou a gente para um projeto de engenharia automobilística. E a gente foi na planta de produção da Fiat. E eu já tinha ido em planta de produção de outras, né? Toyota, por exemplo, até fora do Brasil. É incrível. Onde eu vou formar esse engenheiro? Né? Exatamente na planta de produção. Me dá uma salinha do lado ali, para a gente ter 5 minutos de teoria, né? Algum exercício que a gente precisa fazer. Né? Mas eu preciso formar ele aqui dentro. Então, precisa se reimaginar, se reestruturar. E a gente tem regulação para isso, né? A gente tem oportunidade para fazer isso. A gente precisa ter as outras coisas. Sensacional. Ou então, né, Willy, trazer a sala de aula para ser ressignificada. Então, o que eu vi, por exemplo, lá no Intel, não foi sala de aula. Foi exatamente uma sala de uma empresa. E os alunos trabalhando como se fosse uma empresa de verdade, com daily, split planning, split review, ou seja, todos os processos. Eu perguntei assim para o pessoal, mas eles podem começar amanhã na minha empresa. A Fernanda não pode contratar ainda, mas poderia, porque eles estão extremamente
prontos para lidar com o ambiente de trabalho. Por quê? Porque o ambiente de trabalho, na verdade, ele é replicado numa sala de aula. Não existe sala de aula enfileirada, modelo industrial, né? Então, existe exatamente o mercado de trabalho dentro do campi. Muito bom. Posso falar, Fred? Claro, com certeza. Eu anotei bastante coisa aqui, e sobre o lance de mercado de trabalho que o Willy falou, tem um lugar bem bacana aqui em Campinas, que é a PUC Campinas. Ela criou um prédio que chama Mescla, que é nada mais que uma parte das empresas da região dentro da faculdade. Então, cada empresa ela tem o seu laboratório, e aí os alunos trabalham para essa empresa, e acho que é uma troca bem rica. Eu acho que é muito, falta muito essa conexão entre a faculdade e o mercado de trabalho, e é tão simples a faculdade visitar o seu entorno, né, do que o mercado de trabalho, do que a indústria precisa, e também trazer esse cara da indústria para fazer uma palestra ou uma aula. Faz uma troca, né? Olha, você vem aqui comigo e eu cedo alguns alunos para fazer laboratório com você aí, você está colocando o seu aluno no mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito importante e falta muito. Uma outra coisa que eu acho que o setor como um todo tem que brigar é que a faculdade, para abrir um curso, ela precisa passar pelo MEC, precisa ter várias diretrizes. Aí uma startup abre um curso de pouca duração e está aí fazendo sucesso e não passa por nenhum crivo, né, do MEC, do Ministério da Educação. Isso eu acho que é um problema ainda, a gente precisa verificar. Mas também eu estou vendo sucesso em algumas faculdades, que enquanto o curso com o Ira disse, o curso de administração tem 4 anos ainda, isso também acho que é errado, mas durante esses 4 anos, que a cada 2 bimestres, cada bimestre o aluno tem um micro currículo para colocar no LinkedIn, para colocar no seu Instagram e ir para o mercado de trabalho. Eu acho que isso é um meio de modificar isso também e traz engajamento, tá? E para finalizar, o lance da percepção de valor, que eu acho que realmente é um dos pontos que eu acho que é interessantíssimo. Você aplica na sua faculdade o que você ensina em sala de aula, porque isso gera valor. Então, se eu entro numa faculdade, o setor que vai me receber, ele não tem um funcionário preparado, né? Ele não tem computadores novos, não me dá uma estrutura, por que eu vou seguir para a sala de aula? Eu acho que o início está ali, né? E aí eu queria saber que se alguma faculdade está ouvindo a gente, pega esse funcionário que vai trabalhar no setor de atendimento para o aluno e passa ele por um treinamento, passa ele por todos os setores, passa ele para uma conversa com todo o coordenador de curso para ele entender o produto que ele vende, porque ali é uma venda, né? Ou você já contrata aquela pessoa e coloca ele para atender o seu aluno. Isso é complicado, né? Então, eu acho que a percepção de valor passa primeiro pelo cliente, depois para o aluno. Acho que então é só para finalizar, Fred, é isso aí. Maravilha. O Fred, eu posso fazer só uma rápida observação? Claro. Bem rapidinho? Claro. Olha, a gente está concorrendo com empresas de startups. E vamos combinar, né? Não dá. Olha, universidade é universidade. Uma universidade de Harvard, de Yale, Stanford, não perde aluno para startup nenhuma. Se a gente está perdendo aluno para startup, gente, é porque a gente não está gerando valor suficiente. O que eles fazem é ótimo, dá para a gente se espelhar em vários pontos, mas nós temos que entender uma coisa. Nós somos o ensino superior, ensino universitário. O ensino universitário ele tem uma formação mais ampla, mais generalista na graduação. A gente tem só que reorganizar isso e reconstruir o papel da universidade na nossa sociedade. E isso, gente, é uma questão que não é só do Brasil, não. Isso na Europa inteira estão se reconstruindo, nos Estados Unidos. Mas se a gente está concorrendo com empresas de cursos rápidos, de startup, está acontecendo alguma coisa errada. A gente não está gerando valor suficiente para a sociedade. Willy, aproveita aí que na sequência aí eu vou encaminhando os comerciais, vocês já vão preparando os 30 segundos de sabedoria, tá? Não vão embora, porque é um ponto alto aqui do nosso encontro. Tem uma pergunta que eu acho que ela é ótima,
mas cuja resposta eu imagino que não seja lá exatamente simples, porque eu acho que tem muitos modelos, mas assim, Willy, traz aí 1 ou 2 pontos aí para o nosso querido Arthur Venturim aí, que perguntou como aplicar essa vivência nas empresas, né, que você se referiu na sua outra abordagem, no ensino à distância, né, que aí é um outro modelo, que você tem alunos espalhados no Brasil inteiro. O que tu poderia dizer aí, ou já viu de alguma ação que pode ser feita, alguma ideia nesse sentido, Willy? Olha, o modelo de educação à distância baseado em liderança em custos precisa ser repensado. Eles vão ter que gerar valor nos polos, eles vão ter que estabelecer essa conexão com os polos. Eles tiveram uma dica lá com a resolução 7, quando eles falaram na resolução, olha, a parte de extensão é presencial, hein? Não é AD. Então, é gerar valor nos polos, né? Agora, entender o seguinte, é um modelo que cumpre o seu papel, mas ele não gera valor suficiente para um engajamento e uma longevidade. Então, precisa ser reconstruído tanto quanto o presencial, que está perdendo aluno, está sem aluno, porque é presencial em muitos cursos. Então, a situação é de reinvenção do setor como um todo, né? Então, aumento de geração de valor no polo, mais gestão, mais presencialidade, mais conexão com a atividade produtiva local. Antes, o nosso cliente era só aluno, né, gente? Hoje são as cadeias produtivas locais. Nós precisamos ser estudados, a gente precisa fazer a abordagem, a gente não sabe fazer essa abordagem, aí a gente tem medo de abordar, mas a gente pode aprender a errar, né, para poder errar, para poder prototipar. A gente precisa ter coragem para começar a mudar isso. Agora, tem um ponto positivo, sabe o que é? Nós não temos outro caminho. Então, nós temos que remar. Né? É isso aí. Não tem uma opção. É isso aí. Isso é bom. Isso aí. E a gente vai... E a gente precisa fazer isso juntos, a gente precisa conectar, a gente precisa, né, construir essa conversa. Pessoal, nossas estrelas, os 5, tá? Vocês já estão pensando aí nos seus 30 segundos de sabedoria e no convite aí, né, para todo mundo estar com a gente no Experience, que a gente já está indo para a reta final aqui do nosso encontro. É para dar uma prévia, era para dar um gostinho. Acho que a gente conseguiu muito mais do que isso, né? A gente conseguiu, assim, falar sobre diversos assuntos que não estavam nem na nossa pauta, mas que eles vão surgindo porque está tudo conectado. Antes dos nossos comerciais, queria mandar aqui 3 abraços, tá? 3 abraços aqui rápidos. Professor José Roberto, nosso querido Beto, né, que permite aí, se vocês olharem aqui, isso quem está no YouTube não vai ver, tá? Tem que estar aqui presencial com a gente, né, no momento síncrono, que é ali, tem o logo do meeting, já está lá na Unifeob, na sala que Edu e Dani estão. Então, essa conexão meeting-Unifeob, ela é fantástica, a gente esteve juntos aí semana passada. Professor, um grande abraço e obrigado por permitir isso, tá? Queria mandar um abraço para o Henrique Almeida, que está aqui, que é do Grupo Voz, que vai estar com a gente, que eles vão propor uma das ilhas, junto com o Sandro, junto com a Ingrid Faval, que é uma ilha bacana também que a gente está trazendo, que a gente vai trazer no segundo dia, que é a jornada da adimplência, e aí pensar sobre diversos aspectos aí de como constrói essa jornada dentro da sua instituição ou organização. E meu terceiro abraço que eu quero mandar, e aí eu já vou usar aqui, que a gente já fez esse bate-bola, queria mandar um abraço aí para Fernanda Deliane, da Trivento Educação, porque eu estou mandando esse abraço para ela, muito específico, porque ela foi uma das sorteadas de um ingresso para o Meeting Experience, tá? Ela esteve no nosso webinar, ela respondeu a pesquisa e ela foi sorteada, ganhou o ingresso, né? Então, quero incentivar vocês a fazerem a mesma coisa, a gente vai disponibilizar também sorteio de ingressos aí nessa nossa edição, para que vocês possam estar com a gente lá no Meeting Experience. Bom, agradecimento super especial aos nossos patrocinadores, Princípio Soluções Financeiras, Brandil Inteligência e Consultoria, Young Modern and Cool Relationship, Fundacred, Crédito Educacional, Actifly Martech,
QHMDS Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo Tecnologia para Educação e Grupo Cobrafix. Caso sua pergunta não tenha sido respondida, acho que não foi o caso, mas se você quiser entrar em contato aí com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, ser nosso parceiro em algum produto, em algum conteúdo, nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Falando em contato, convidamos todos os participantes a responder nossa avaliação, que será enviada por e-mail a todos os inscritos. Ela é muito importante para a melhoria contínua dos nossos encontros e, além disso, todos os respondentes serão concorrer a 2 sorteios de ingresso para o Meeting Experience 2023, então não deixem de participar. Nosso próximo encontro aqui no Meeting Online será no dia 9 de novembro, já depois do nosso Meeting Experience. Começando a olhar de uma forma mais direta para 2024, vamos entender juntos o que a educação aprendeu em 2023. Então, nós vamos trazer profissionais incríveis para nos ajudar a refletir sobre isso. Fiquem ligados em nossa comunicação para não ficar de fora dessa. Esse é um mês de muito conteúdo, a gente vai ter edição nova do Meeting Cast, tem muita coisa bacana por aí. Por isso, para ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo, siga o Meeting Educacional de Marketing e Finanças no LinkedIn, Instagram e Facebook, além do Meeting Cast, no Spotify, Pocket Casts, Google Podcasts e Amazon Music. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo. E você que está nos acompanhando no YouTube, se você gostou, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com a sua equipe, com o seu time, com seus colegas. E o mais importante, se inscreva aí no nosso canal para ficar por dentro dos nossos próximos conteúdos. A gente falou sobre o Meeting Cast, né? E o nosso podcast, ele vai um pouco na contramão, assim, da modernidade, né? A gente brinca, ele é um podcast raiz, a gente faz ele só no canal de áudio e a gente vai contando histórias de grandes profissionais de educação. Então, a gente tem presente aqui 13 entrevistados, né? E a gente espera que os demais também estejam em outras edições, que é o Willy Muriel, a Dani Rodrigues e o Alexandre Mori. As histórias deles estão contadas lá no nosso podcast, vai lá e ouça que vale a pena. Tá bom, pessoal? Então, dito tudo isso, agora vamos para os nossos 30 segundos de sabedoria, né? Que é o nosso fechamento de ouro, né? E o convite para que as pessoas estejam conosco no Meeting Experience 2023. Fê, vamos começar aí com você? Vamos, mas o Obrigado pela presença, né? Eu não sabia disso, você sabia, Mori? Sabia, Mariel? Sabia, não? É proposital, é proposital. É o top of mind, é aquilo que está assim, né? Aquilo que está mais permeando aí o raciocínio do momento. Então vamos lá. Se você quer saber como tornar supérfluo seu esforço de captação de alunos, não perca o Meeting Educacional presencial. Quer aprender como criar uma proposta de valor que vai, de fato, diferenciar a sua instituição de ensino e focar no que mais importa, que é o sucesso dos estudantes? Não perca, porque vai estar lá um conteúdo imperdível. Boa? Fantástico, maravilhoso. Mori, coitado de ti agora para seguir nessa linha, rapaz, velho. Aqui você sempre me coloca nas situações, põe sempre a mais inteligente do que eu no começo, aí eu tenho que me virar, né? Tá certo. Mas pensando nesse encontro, eu acho que só anotar não basta. A gente tem que saber aplicar as ideias. E para aplicar as ideias, a gente tem que continuar esse encontro, essa conversa lá no Meeting daqui 2 semanas, né? Daqui 10 dias. Então, convido a todos para você entender um pouco mais como aplicar as ideias, esses nossos pensamentos, e não tenha medo de mudança. Eu acho que quando a gente vê um case de sucesso, pode ter certeza que atrás desse case teve muitos erros para conseguir essa mudança e ter o sucesso. Então, vejo vocês daqui 10 dias no Meet. Não, 10 dias não, pelo amor de Deus. Não é 10 dias? 20 dias. 20 dias, isso, 20 dias. Ainda tem mais tempinho aí para a gente... Exatamente. Beleza, maravilha. 25 e 26 de outubro, Radisson Blu Savassi, Meeting Experience BH 2023. Willy, você que vai estar lá, conta aí para a gente por que vale a pena ir, os 30 segundos de sabedoria, o que as pessoas levam daqui, que elas vão, que isso vai ser o combustível para elas estarem conosco lá daqui a 20 dias. Olha, eu queria fazer uma indicação de leitura. Eu acabei de sair de um trabalho de planejamento estratégico, 2 centros universitários, em 3 meses. Então, assim, foi uma imersão, 24/7 no projeto deles.
Mas, concomitantemente, né, a esse trabalho de pensar e refletir, buscando em outras fontes, como eu disse, nas artes, no mercado do conhecimento artístico, né, a literatura me ajudou muito nesse processo. E o livro é A Incrível Viagem de Shackleton, que fala de um aventureiro que foi para o Atlântico Sul e acabou que ficou encalhado numa banquisa de gelo durante 17 meses. E não perdeu ninguém da sua tripulação. É uma história de resistência e coragem e indicadores de navegação que vale a pena todo diretor de faculdade ler para entender que a gente precisa disso. Fantástico, fantástico. Gostei demais. Dani, Edu, meus queridos, nossas estrelas, falem aí pra gente, né? Vocês já estão acostumados com essa... Vocês já têm a vantagem competitiva, né? Já estão acostumados com o nosso quadro, mas aí tragam esses 30 segundos de sabedoria finais e, mais importante, façam, né, o convite para o pessoal estar com a gente no Meeting Experience. Então, gente, super obrigada por estarmos juntos nessa edição aqui. E a minha fala é a seguinte: as grandes revoluções, os novos negócios, na verdade, muitos deles surgiram de novas perguntas. Quando o Uber, por exemplo, foi pensado, né, quem pensou no Uber estava lá em Paris, num dia de chuva, e aí as pessoas dizem que pegar táxi em Paris já é difícil, ainda mais num dia de chuva. E ele parado na rua, ele olhava os carros com 1, 2 pessoas, ele falou, nossa, e se a gente conseguisse, né, enfim, colocar mais gente no mesmo carro, indo para o mesmo lugar? E aí surge a lógica do Uber. Então, o meu convite para você estar presente no Meeting Experience é que o Meeting não seja para você um evento de respostas, mas seja um evento de novas perguntas, de novos começos. E algumas perguntas, 2 perguntas, na verdade, que eu deixo aqui para a gente. E se, ao invés da gente cobrar do nosso estudante por aquilo que a gente ensina, a gente passar a cobrar por aquilo que ele verdadeiramente aprende? O Beto, que está conectado com a gente, fala uma coisa brilhante, que as instituições formam os estudantes numa profissão, mas não garantem o sucesso. E se ao invés da gente formar só para uma profissão, a gente realmente formar pensando no sucesso desse estudante, ao ponto que a profissão vai acabar sendo só um detalhe. Então, essas são as minhas provocações. Nos encontramos no Meeting Experience. Muitíssimo obrigada. Bom, primeiramente, agradecer aí todos de mais uma edição aí do Meeting, né, Dani? Que está fazendo parte aí do nosso mês, né, Fred? Aí todo mês a gente está sempre juntos, e eu sempre falo para a Dani, né, a gente mais aprende do que contribui aqui. Então, por que devemos estar em BH dia 25 e 26 de outubro? Primeiramente, para compartilhar com grandes pessoas um propósito da transformação da educação no nosso país, acho que esse é o principal, e também para a gente levar desse evento tudo aquilo que a gente realmente pode aplicar, tudo aquilo que a gente pode levar e fazer a diferença na nossa instituição, independente do tamanho, independente se é colégio, independente se é só ensino superior. Então, acho que isso é o diferencial do Meeting, é você levar o que realmente você pode aplicar, e fora o network que você faz lá com pessoas fantásticas. E nós, financeiros, né, não devemos olhar apenas a sustentabilidade, como o Fred bem disse, né, financeira da instituição. Isso, sim, faz parte do nosso core, né, faz parte do dia a dia nosso financeiro, mas a gente entender como é que funciona o setor como um todo, e se a gente sabe como o setor funciona como um todo, a nossa contribuição financeira é muito maior, não só para a nossa, mas formando redes e a gente fazendo a diferença aí na educação do Brasil. É por isso que você deve estar lá em BH com a gente, fora comer o pão de queijo com o nosso doce de leite com a Fernanda, né? Fantástica. Que beleza. E então, com o Ink também, viu? Isso, com certeza, certeza.
Pessoal, então, queria agradecer, né, a presença de todos, foi super legal, super importante tê-los aqui, em especial aos nossos painelistas, né, a gente cumpriu aí com o propósito não só do encontro, mas do nosso movimento, e lembrar a todos, meetingexperience.com.br, dias 25 e 26 de outubro, Radisson Blu Savassi, Belo Horizonte, estaremos juntos lá, entrem no site, vejam lá a programação, está nos momentos finais aí da definição do modelo final, vale super a pena, a gente espera por vocês lá. Obrigado, gente, até a próxima, tchau, tchau.